Olá, o Viva Bem já está no ar e vamos trazer hoje para você um assunto que é recorrente aqui no nosso programa, mas pela importância do tema. Nós vamos falar sobre depressão, um mal que infelizmente vem atingindo todas as faixas etárias, classes sociais sem distinção. E para tentar descobrir as causas e o melhor, como resolver esse problema, está comigo uma convidada muito especial que é a palestrante e psicóloga Ruth Salles, que vai conversar conosco sobre isso. Obrigada, Ruth, por ter vindo. Olá, eu que agradeço por estar aqui, é um prazer. Ruth, como eu disse no início do programa, a depressão, infelizmente, é um problema hoje que está atingindo aí todas as classes sociais, criança, adolescente, pessoas mais idosas. É um problema sério hoje em dia, né? É o mal do século, né? E realmente, como você falou, todas as classes são atingidas. Só que tem uma classe que, infelizmente, sofre mais, que somos nós, mulheres. O índice de depressão nas mulheres é bem maior. E por quê, Ruth? É questão que nós mulheres somos muito emotivas, né? Os homens são mais razão, mais pé no chão, e nós lidamos muito mais com a emoção. Então, por conta disso, a gente tem mais distúrbios nessa área. Eu imagino que as mulheres são multifuncionais, né? Sim. São trabalhadoras, né, profissionais, donas de casa, mães, amigas, né? Elas desempenham várias funções, não que a gente esteja comparando, não há nenhuma guerra de gênero, é só mesmo, acho que a característica de cada um de nós, né? Sim. Será que é por isso? Será que é por causa desse acúmulo de função? Porque as mulheres gostam mesmo de abraçar tudo, que vem deixando elas mais desgastadas e propensas a esse tipo de doença? Provavelmente sim, mas é questões de hormônios também, né? Porque que a questão da depressão, ela é uma disfunção hormonal. E aí a probabilidade de dar em mulher, né, em nós mulheres, é por conta da disfunção hormonal, que é mais fácil. E em que faixa etária geralmente isso ocorre? Nas mulheres em torno de 25 a 40, 45 anos, é a média. E como que elas descobrem que elas estão com disfunção hormonal? Porque assim, não é sempre que o problema, a depressão, ela surge, a pessoa é acometida por isso, por conta de uma disfunção hormonal. Muitas vezes também é um distúrbio psíquico, né? Sim. Como diferenciar um momento do outro? Como é que as mulheres podem ficar alertas? Através dos sintomas, né? São vários sintomas, né, da depressão. Então, tem sintomas que aparecem no comportamento, sintomas que são no pensamento, sintomas que são no físico. Então, através desses sintomas, a pessoa tem que começar a ficar em alerta. Opa, se apareceu 4 a 5 sintomas que estão ligados à depressão, busca ajuda, vai a um especialista para poder estar vendo. Se a pessoa descobre que a depressão dela, ela foi ao médico, ela fez uma série de exames, descobriu que é uma disfunção hormonal, é o menos pior, vamos dizer assim, é o menos grave? Porque eu imagino que se você regula lá toda a sua carga hormonal, você volta a ficar bem, ou não? Sim, de uma certa forma, sim. De qualquer forma, a depressão, sendo ela uma disfunção somente hormonal, ou não, se ela vier com uma carga emocional, a disfunção hormonal ela vai ter que ser equilibrada de qualquer forma, com medicação. Agora, se ela tiver uma carga emocional que contribuiu, ela também vai ter que tratar esse emocional, esse histórico, o que causou emocionalmente para que a depressão pudesse estar acontecendo. Aí você me falou, uma mulher de 25 anos tem depressão. A gente assusta, né? Sim. Porque é uma jovem, né? É quase uma menina. Será que também é muita agitação dessa vida moderna, muita cobrança? Porque isso, eu acho que com o tempo, isso vem se agravando, né, Ruth? Eu tenho pacientes com 15 anos que estão com sintomas de depressão de leve para moderado, com 15 anos, né? Então, é muito mais precoce do que 25, mas é exatamente isso. Eu acredito que a cobrança hoje da sociedade, né? Hoje os adolescentes vivem um mundo fechado, questão da internet e tudo mais, vive esse mundo fechado deles, né? Então, a probabilidade do não social é muito maior. E você até tocou no assunto que recentemente o Laboratório de Transtornos Psíquicos da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas de São Paulo
fez uma pesquisa e detectou que realmente vem aumentando o índice de depressão em crianças e adolescentes. E descobriu-se as causas que vêm agravando aí o problema. É justamente o excesso de cobrança dos pais, dos professores em geral, por um bom desempenho. A cobrança excessiva que a criança tem que ser competitiva, tem que ser melhor aluna, o adolescente tem que ser um exemplo, tem que ir bem nos esportes, tem que saber a profissão que quer, tem que ser determinado. Quer dizer, essa cobrança por excesso de responsabilidade que eu acredito que não caiba nesse momento, né? É muito cedo, né? É muito cedo. Esse é um alerta que fica aí e para a gente pensar, refletir. E o outro motivo que infelizmente vem agravando o problema da depressão nessas faixas etárias é a questão do cyberbullying, né? Porque infelizmente existe o bullying na escola, né? No tete a tete, no cara a cara. Sim. Mas tem o cyberbullying, que é o excesso de exposição aí nas redes sociais. Deixa a criança e o adolescente vulnerável às vezes, né? E é uma cobrança muitas vezes covarde, né? Um ataque covarde, porque pela internet você não precisa se identificar. Exatamente, né? E isso é muito presente nos adolescentes, porque parece que para eles é um desafio estar em contato com isso, né? E acrescentando a questão também da ausência familiar. Hoje as crianças e os adolescentes, eles vivem uma vida com ausência muito dos pais, por conta da correria do dia a dia mesmo. Os pais trabalham, têm as suas atividades, e aí os filhos, eles ficam meio que, não vamos dizer abandonados, mas eles ficam sem esse apoio familiar, né? Então isso, infelizmente, a probabilidade de se desenvolver é maior. Olha, esse assunto está muito interessante, gente, mas ainda tem muito que ser falado. A gente vai falar daqui a pouco de como tentar resolver, né? Dar dicas aí de como solucionar o problema e também nos aprofundaremos mais nos sintomas, né? Para todo mundo ficar alerta. É daqui a pouquinho, após o comercial. Não saia daí. E já voltamos, eu vou dar aquele recado que você já conhece, mas que eu não canso de falar. A Embracon, uma das maiores empresas de consórcio do Brasil, criou o consórcio cristão para você, viu? Cabe direitinho no seu bolso, com valores especiais, sem nenhuma taxa de juro. E olha só, você pode dividir em várias vezes de acordo com a forma como você pode pagar. E esse consórcio pode ser para carro, para imóvel, para viagem, para pagar os estudos do seu filho, para fazer uma festa de 15 anos, uma festa de casamento, enfim, para o que você quiser. Acesse esse link que você confere aí ó, na sua tela e procure um dos nossos vendedores, faça já o seu orçamento e bom negócio. Embracon, porque sonhar não tem limites. E agora sim, voltando a falar do nosso assunto do programa de hoje, que é depressão. Eu estou com a Ruth, que é palestrante e psicóloga, Ruth Salles. Ruth, eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos assiste, né, assim, a título de tentar ajudar mesmo, de tentar fazer com que os pais, quem está do lado, não só os pais, né, quem convive com as pessoas, ficar alerta, porque eu acho que ajuda muito quem está passando por esse problema ser percebido, ser tratado com amor, alguém está observando, né? Então, quais são os sintomas que a gente tem que perceber em criança, que eu acredito que sejam diferentes, em adolescentes e numa pessoa adulta? Quais são as diferenças de sintomas em cada faixa etária para a gente ficar atento à depressão? Muito interessante o que você falou. Quando a gente sabe dos sintomas, aí você busca ajuda, porque hoje a depressão, muitas pessoas sofrem, mas não sabem que estão depressivas. E aí vai correndo a vida no dia a dia, vai empurrando com a barriga, quando vê a situação está muito séria. Então, quando você tem conhecimento dos sintomas, você já está atenta de que tem algo que precisa ser cuidado. Então, como você disse, em crianças, geralmente crianças, quando ficam agressivas, né, comportamento muito agitado, sono muito agitado, a falta de apetite,
ou o excesso de apetite em crianças é algo que é para você ficar atento, que não tem algo bom aí com o seu filho, né? Em adolescente, geralmente eles se isolam. Então, eles ficam no mundo deles, não gostam de compartilhar. Isso já é uma característica bem do adolescente. Mas quando isso aumenta, tem que ficar alerta, né? Deles ficarem no mundo deles, fechado mesmo, não querer compartilhar nada, não querer sair de casa. Porque adolescente gosta de grupos, gosta de estar em amigos. Então, quando isso não acontece, é algo de ficar bem atento. E já na fase adulta, é a questão da irritabilidade, de você não ter muita paciência com as coisas, falta de concentração no serviço, a falta de ânimo mesmo para fazer as coisas, dores de cabeça constante, fraqueza. Então, são sintomas que aparecem mais no adulto. Eu achei bem interessante a colocação, que são sintomas diferentes. Mas no caso das crianças, você falou que criança muito agitada. Que tipo de agitação é essa? Aquela criança, porque se hoje em dia a gente normalmente percebe as crianças muito agitadas, querendo brincar o tempo todo, querendo amigos. Aparentemente isso é normal, ou não? Sim. Que tipo de agitação você se refere? A criança, por si só, como você disse, ela tem essa agitação, isso é saúde, né? A gente não pode confundir, né? É, isso eu gostaria. Mas quando essa agitação, ela é além do normal. É uma criança que realmente ela não consegue ficar parada em concentrar em um determinado brinquedo, em um determinado jogo, em uma atividade escolar. Então, essa agitação que é exagerada, que é fora do comum. Prejudicial. Isso, prejudicial. No caso, é uma criança dispersa muitas vezes, né? Isso. Olha, é muito bom os pais ficarem atentos. Atentos, porque isso... Até professores, né, que podem orientar os pais em casa. Exatamente. É importante a gente também não confundir, porque tem a questão do transtorno da hiperatividade, que é bem diferente, né? Os sintomas são diferentes. Mas a questão da depressão em si é uma agitação que ela é fora do comum, né? O seu filho tem ali um comportamento normal até um certo ponto. Aí passou a ficar com uma agitação diferente por um determinado período, isso não é comum. O contrário também acontece. Também. A criança muito agitada, muito animada, de repente se fecha. Isso também é um sinal. E hoje em dia temos N tratamentos, né? Sim. Temos para todas as idades, aqueles que vão com remédio, outros que só terapia, mas não fala ainda, tá? Tá bom. A gente vai segurar um pouquinho, porque nós vamos chamar agora o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente explica tudo que a gente puder explicar sobre tratamento para cuidar cada vez melhor aí das nossas pessoas. A gente volta já já. Já estamos de volta, falando infelizmente aí do mal do século, que é a depressão. A psicóloga e palestrante Ruth Salles está comigo e nós estamos aqui agora falando sobre faixas etárias, sobre males. Vamos falar do principal, Ruth. Como é que a gente trata a depressão? Como é que a gente sabe quando dar o que, receitar, que tipo de tratamento? É um assunto muito complexo, né, Ruth? Com certeza. É importante a gente quebrar os tabus, porque infelizmente existe muito preconceito ainda em relação a você ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra. A gente ouve muito falar que a psiquiatra é médica de louco. Para louco, né? Infelizmente. Infelizmente, isso acaba prejudicando, né, o bem-estar de quem sofre isso. Então, o primeiro é quebrar os tabus. Os psicólogos e psiquiatras são especialistas para tratar desse assunto. Eu gosto muito de fazer uma comparação, que é o seguinte: quando a gente detecta que uma pessoa tem diabetes, por exemplo, ela vai ao médico, descobre que tem diabetes e o médico fala: olha, você vai precisar tomar uma medicação para ter um controle, um equilíbrio no seu organismo, porque tem algo disfuncional aí, certo?
Não é diferente com a depressão. A depressão, a causa pode ser emocional, só que como nós falamos logo no comecinho, no primeiro bloco, ela é química. Então, ela é uma disfunção hormonal. Então, quando esse hormônio ele não está sendo produzido na quantidade suficiente, ele precisa ser acelerado com uma medicação. Quem é que pode medicar? É um psiquiatra. Então, se você identifica que um desses sintomas que nós falamos aqui, 1, 2, 3, 4 desses sintomas, procura um psicólogo. Através do psicólogo, ele vai fazer uma avaliação. De repente, você está tendo uma depressão leve e com a psicoterapia se resolve. Se percebe com alguns testes e algumas sessões que essa depressão ela é moderada ou grave, aí é onde nós encaminhamos para um psiquiatra e esse psiquiatra vai lhe dar uma medicação para poder ter esse equilíbrio emocional para você voltar no seu bem-estar. Mas tudo começa na psicologia, né? Tudo na psicologia. É dali que o profissional vai encaminhar o paciente. Exatamente. Ou, né, casos que necessitam de remédio, realmente, da intervenção fisiológica, vamos dizer assim, precisa do psiquiatra, né? Caso contrário, não. E, por exemplo, uma criança, como é que você como é que você faz uma terapia com uma criança hoje em dia? Porque também é um desafio, né? Depende da idade, ao tratamento. Em criança, a gente não aconselha medicação. Por isso que eu estou tocando nesse assunto. Isso. Geralmente não se dá remédio. Não. Mas aí, geralmente, a criança, quando ela está desenvolvendo um quadro desse, o problema é a dinâmica familiar. Aí você traz a família, traz os pais. Esses pais precisam ser tratados, porque essa criança está sofrendo de algo que ela está recebendo desse convívio familiar. Quer dizer que muitas vezes a depressão na criança, ela é reflexo do resultado que ela tem em casa, Olha Sem só, dúvidas. gente, a responsabilidade da família, hein? E do tratamento com a criança. Quer dizer, muitas vezes o causador... Gente, tem que falar a verdade, né? Muitas vezes o causador desse problema sério, porque é uma doença praticamente da alma, né? Sim. É o pai, é a mãe, é a avó, é quem cuida. Porque a criança não tem autonomia para saber o que é melhor para ela, não tem autonomia para saber o que a satisfaz, o que a deixa triste. Nós é que temos que cuidar, né? Usando um exemplo, é a questão do divórcio, né? Hoje o índice de divórcio é muito alto. E aí os pais, eles não se preocupam muitas vezes com os filhos. Eles querem resolver a parte emocional deles, se separam e os filhos ficam. E aí existe até esse jogo, né? Não, eu não vou deixar aí meu filho e fica essa questão de jogo de picuinha entre pais e mães. E eles não pensam na seriedade que pode provocar no desenvolvimento emocional dessa criança. Então, a gente precisa estar muito atento. Os pais que se separam, o problema são dos pais. Mas os filhos são filhos para sempre, tanto do pai quanto da mãe. A gente vê muito mãe colocando o filho contra o pai. Mas é um filho. E o contrário também. É um filho. Então, isso não pode acontecer, porque a mente da criança ela não está preparada para isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o desenvolvimento emocional de uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, se ela recebe esse tipo de situação, ela vai desenvolver o emocional dela de uma forma doente. E olha, você falou, eu acho que não é muito diferente com o adolescente, né? Porque por mais que sejam crianças grandes, vamos dizer dessa forma, eles também não têm preparo, né? Eles não estão prontos. E o pior, o adolescente tem uma carga muito pesada, vamos dizer assim, nas costas, porque ele está próximo de se tornar jovem, né? E o jovem já tem que saber que profissão terá, se vai ser bem sucedido, né? Se vai formar uma boa família. Quer dizer, com o adolescente, acho que a cobrança é muito pior. Essa história de ter que ser melhor em tudo, é o que está levando a tantos problemas psíquicos nessa idade, né? Como fazer com o adolescente também? A observação é do mesmo jeito? O muito quieto, que de repente fica agitado? Sim.
Sim, a observação é a questão da separação também dos pais, isso também acontece muito, né, em relação ao adolescente, só que o adolescente ele já consegue expressar, ele já consegue falar, ele já consegue dizer, né, o que ele pensa, o que ele acha, ou escolher com quem eu quero ficar, algum tipo de coisa assim. Então, o adolescente, nessa questão que a gente estava falando do divórcio, ele já consegue se posicionar. Agora, na questão da depressão causada por outras situações, foi o que você falou. Ou ele pode se isolar do mundo, ou ele pode se tornar um adolescente rebelde, vamos dizer assim, né? E aí realmente querer estar contra tudo e contra todos. É um sintoma também. E não adianta, nessa hora, o primeiro tratamento, imagino eu, me corrija se eu estiver errada, acontece com o pai e com a mãe. Sim. O pai e a mãe, nessa hora, eles são médicos, doutores, de último nível, porque são eles que têm que perceber, se aproximar e dar o quê? Amor, isso, carinho, atenção. Eu acredito que tudo isso faça uma diferença gigante, gritante dentro da criança, do adolescente no caso. Porque quando ele se sente respeitado dentro de casa, né? Ele se sente membro daquela família importante, não só tá ali para cumprir com as obrigações dele, que eu te dei estudo, eu te dei aquilo, aquela velha história que pai e mãe gosta de jogar na cara, né? Infelizmente, o nosso bate-papo é para a gente trazer à tona esse tipo de problemática que só agrava a saúde mental das nossas crianças e adolescentes, né? E se a gente parar agora, se a gente começar a refletir, começar a ter mais consciência, acho que tudo pode mudar, tudo pode melhorar, né? Exatamente. E olha só, Lê, é interessante que quando os pais trazem os filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, eles trazem e falam, meu filho está com problema. E põe o filho na mão do especialista e tira o corpo fora. Quando você chama esses pais, porque daí você vai ver, né? Você vai detectar, vai diagnosticar. Quando você chama esses pais, a responsabilidade que é deles, eles não aceitam. Muitas vezes eles não aceitam e saem do tratamento, porque eles não querem lidar com aquilo que é deles, porque os filhos, eles foram frutos daquilo que eles passaram. Infelizmente ou felizmente, está aí um caso para se refletir, para se pensar. Muito obrigada pela sua participação. Esse assunto ainda tem muito que ser falado. Eu vou trazê-la novamente aqui para a gente continuar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e é muito bom a gente poder passar essas informações para as pessoas estarem atentas. É isso aí. Muito obrigada. E a você também que ficou com a gente até agora, agradeço de coração a companhia. Mande um e-mail para a gente, dando sugestões de temas que você quer ver no nosso programa. O nosso e-mail está aí na sua tela, você confere. Pode colocar aí qualquer assunto que você acha interessante, que você queira que a gente debata aqui no estúdio, que a gente vai fazer isso, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo fim de semana.